Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo farei a resenha do livro Raízes do Brasil, do autor Sérgio Buarque de Holanda. Sejam bem-vindos ao Português Diariamente, meu nome é Juliana e eu começo, como de costume, pelos dados básicos da obra. Ela foi lançada em 1936 e tem aproximadamente 195 páginas, se nós desconsiderarmos a parte pré e pós-textual. Então, por exemplo, notas, pós-fácil, prefácio, esse tipo de informação. A minha versão é do ano de 2014 e foi lançada pela Companhia das Letras. E qual que é o objetivo da obra? Qual foi a intenção do Sérgio Buarque de Holanda? Fazer um estudo da origem da nossa cultura, entender por que as coisas funcionam como elas funcionam. Então a gente vai ter uma noção principalmente dessa influência ibérica na nossa cultura. E aí eu vou passar por todos os capítulos para vocês terem noção do conteúdo de cada parte e no final eu vou fazer um levantamento dos itens que são mais importantes, que ressaltam nesta obra. Então são 7 capítulos e o primeiro é Fronteiras da Europa. Aqui nós temos crítica a duas fortes características do povo ibérico. O autor ressalta que eram individualistas, para eles era um valor não depender de ninguém, se bastar. E era uma postura que fortalecia a desunião. A segunda é a baixa adesão ao trabalho. E aqui eu vou trazer as palavras do autor. Ele coloca assim, ó, admiram, no caso o povo ibérico, como ideal uma vida de grande senhor. Em vez de colocar a mão na massa, eles procuravam quem pudesse fazer isso. E isso nos ajuda a entender, então, a escravização, porque que inicialmente os indígenas foram escravizados e, em seguida, o povo africano. Quando o autor traz o capítulo 2, a gente entende mais ainda essa parte de baixa adesão ao trabalho, mas ao mesmo tempo essa vontade de enriquecer. Aqui no capítulo 2, Trabalho e Aventura, o autor deixa claro que os portugueses foram aventureiros no sentido de não encararem a colonização como um processo lento, gradativo, que exigiria esforço, uma estruturação, para que assim houvesse crescimento e tudo mais. Os portugueses queriam crescer rapidamente, então o objetivo era encontrar riquezas, encontrar metais, encontrar pedras preciosas para assim resolver o problema rápido e ir embora. Então não era um investimento de trabalho e essa intensidade, era uma aventura. Vamos ver o que a gente encontra aqui e depois nós vamos embora. Houve uma demora para que a colonização portuguesa acontecesse de forma intensa. E essa colonização aconteceu depois por uma ameaça de ocupação de outros povos. Então foi aí que a coroa enxergou a necessidade de intensificar esse processo. Então a aventura no trabalho é disso, é de encontrar, ver o que consegue encontrar, explorar e depois ir embora. Claro que eles enxergaram em outro momento a importância da atividade agrícola, tanto é que nós sabemos que depois entrou a cultura da cana-de-açúcar e a coroa quis investir de fato nessa parte agrícola. Mas ainda assim a gente percebe essa vamos colocar assim, pouca disposição para o trabalho, na atitude de não querer aprimorar as técnicas agrícolas, de não querer ver formas de tornar aquilo ali mais inteligente. O autor destaca que eles usavam técnicas simples mesmo, eles foram simplistas nesse processo. E aí tem a ver agora com o próximo capítulo, que é a herança rural. Então o autor vai falar mais dessa parte de aumento da atividade agrícola e o crescimento da área rural no Brasil. Então vamos ao capítulo 3. O título do capítulo 3 é Herança Rural. Esse ambiente no Brasil cresceu. E era uma estrutura que girava em torno do proprietário de terra, da família dele, dos amigos, das pessoas chegadas. Havia os escravos, mas também prestadores de serviço, por exemplo, carpinteiros. Existiam os religiosos, a escola, e quem ensinavam eram os religiosos. Era uma estrutura de tamanho considerável. E ali as pessoas se mantinham não por alinhamento de valores, de interesses, mas na maior parte das vezes ou por sentimento ou por dever, por obrigação. Tudo dependia da vontade, do pensamento do proprietário, era a lei maior, digamos assim, mas como não tinha essa oportunidade de discutir muita coisa e as pessoas aderiam
a essa lógica de se manterem ou por sentimento ou por obrigação. Depois as cidades começam a crescer e é justamente esses fazendeiros e os herdeiros, os descendentes, é que vão migrar para esse ambiente urbano em uma situação melhor. São essas pessoas que vão começar a estudar, e aí o autor destaca que é mais uma questão de status, o estudo, de ter um diploma, de ter cultura, é como que era uma questão de vaidade, não necessariamente porque as pessoas fossem aplicar aquele conhecimento, principalmente porque aqueles que podiam estudar já tinham a riqueza que era proveniente do ambiente rural. Então o estudo aqui no Brasil, e essa parte do ter um diploma, ela vai servir mais para uma questão de status do que para uma questão de vou servir com o meu trabalho. E essa lógica de organização que existia no rural, ela vai ser transferida para o ambiente urbano. E ele dá o exemplo da política. Então as pessoas vão estar em um grupo político, não porque elas têm muitas vezes esse alinhamento de interesses e de valores, mas por questões de obrigação, por uma questão de dever. E a gente percebe que em muitos casos é assim até hoje. Ele ressalta que isso foi sendo transmitido e ainda hoje é possível perceber esse tipo de situação, e é justamente isso que impede um crescimento de fato. Existe muita questão do favor, não da análise do mérito, e tudo isso vem lá daquele tempo. E um outro exemplo que o autor dá dessa herança, dessa organização rural, é no trabalho. Então lá, quando começaram a surgir os prestadores de serviço no ambiente urbano, esses prestadores de serviço, eles não queriam fazer a parte mais pesada. Existia o assistente que carregava as coisas, que fazia a parte mais pesada do trabalho, para que esse dono do negócio pudesse se manter em uma posição um pouco melhor. Então, assim como lá na propriedade, existiam os escravos que faziam a parte mais pesada e existiam os proprietários, a família rica que se dava o conforto, que não se dava ao trabalho. Essa mesma situação foi se encaminhando para as cidades. O título do capítulo 4 é O Semeador e o Ladrilhador. E aqui o autor traz uma metáfora para explicar esse processo de expansão, de ocupação dos portugueses. Enquanto a atividade de semear ela é um pouco mais livre, mais solta, a atividade de ladrilhar requer mais esforço, requer mais empenho. E por que ele vai fazer essa comparação? Os portugueses tiveram uma tendência de construção, de ocupação um pouco mais solta. Então eles queriam estar na região litorânea porque era uma região que facilitava exportar. Era um valor tão grande fazer essa transmissão da riqueza e não se enxergar como parte do território, como como aquilo é de fato o meu meio, que eles mais se apegavam a isso do que a questões que outros povos observaram. Então, o autor dá o exemplo dos castelhanos, que olhavam, por exemplo, a região interiorana, que é distante, no sentido de ser distante do litoral. E por quê? Na região litorânea existe o risco do ataque de corsários. É um ambiente mais úmido, mais quente, isso facilita doenças. Em regiões interioranas é possível ter um clima mais ameno, ter a questão da proteção de não estar em uma região mais suscetível a ataques. Eles observavam se os povos dessas regiões interioranas eram pessoas fortes, porque isso era um bom indício de que aquela região poderia favorecer qualidade de vida. Então essas questões de quem se vê parte daquele ambiente, de quem quer fazer parte de fato daquele lugar. E os portugueses não tiveram tanto essa visão inicialmente. Depois, com a descoberta de ouro em Minas Gerais, houve esse interesse por adentrar. Mas inicialmente eles queriam ficar na região litorânea, tamanho era o desapego se a gente comparar com outros povos que já visavam o interior. Então, essa postura fez com que até a organização do ambiente
tivesse esse desapego. As cidades construídas por portugueses, elas tendiam a ter uma organização um pouco menor do que as cidades que eram construídas por povos que visavam o interior, por povos que queriam essa consolidação, crescer junto com o ambiente que eles estavam. E qual que foi o efeito dessa postura? Nós demoramos a ter tipografias, nós demoramos a ter universidades, nós demoramos a desenvolver esse lado intelectual, esse lado de instrução. O objetivo da coroa portuguesa era explorar e fazer com que as pessoas estivessem dedicadas a esse processo exploratório para enviar riqueza lá para Portugal. Então não era interessante permitir à população a instrução. E era uma demanda, apesar de essa demanda existir, a população já olhava para esse lado de desenvolver profissionais de áreas que era necessário estudo para isso. Isso demorou exatamente por causa desse interesse da coroa de manter a população ignorante por mais tempo. O título do capítulo 5 é O Homem Cordial, e esse é o conceito mais lembrado quando se fala no livro Raízes do Brasil. Então vamos entender o que o autor quis dizer com o homem cordial. Existe uma grande diferença entre família e Estado. O Estado precisa ser impessoal, a família já é individual e as relações são pautadas pelos sentimentos, pelas emoções. Só que isso não pode ser trazido para o Estado se nós quisermos evoluir. E não é o que acontece. Pessoas colocam outras pessoas em determinados cargos não por mérito, não por uma questão racional, do tipo, essa pessoa tem capacidade para exercer muito bem determinada função. As pessoas são colocadas em cargos porque são queridas, porque existem questões emocionais envolvidas. E isso atrapalha a boa gestão no Estado. O homem cordial não é aquele homem educado, o autor deixa isso claro, é aquele homem que quer trazer essa lógica familiar para o âmbito, para o Estado. Então eu vou te ajudar porque você é uma pessoa querida para mim, porque você é meu amigo. E isso explica a lógica do se você quer alguma coisa de alguém, seja amigo dessa pessoa. Faz parte da nossa cultura se relacionar para conseguir alguma vantagem. E costuma funcionar exatamente porque as pessoas estão muito ligadas ainda a essa lógica das emoções, os sentimentos pautando as relações, que é o que acontece no ambiente familiar. E elas querem trazer isso para o universo político, para o Estado. O autor também enfatiza que é como que o homem, essa cordialidade é como que uma máscara. E uma vez que você coloca essa máscara, você não tem de se mostrar, você não tem de se expor. É como uma proteção. Capítulo 6, Novos Tempos. Aqui o autor aborda principalmente a questão do trabalho. Ele enfatiza que as pessoas sentem dificuldade para suportar a disciplina e que elas vão atrás das doutrinas que lhes convém, que ajudam a justificar aquilo que elas querem. No trabalho, elas buscam a satisfação acima de qualquer coisa. É como se o trabalho tivesse fim nelas mesmas e não na obra. Elas não estão tão preocupadas com o efeito, com o benefício que o trabalho delas dará a outras pessoas. Estamos muito apegados também ao bacharelismo, ele usa esse termo. Muito apegados ao diploma, o diploma como status, como uma questão de vaidade, mais do que com apego ao conhecimento, com usar aquilo depois para algum trabalho e para o benefício de outras pessoas. E era justamente o que acontecia lá no período de transição entre o rural e o urbano, dessa parte da urbanização da sociedade. Quem estudava naquele tempo eram as pessoas ricas, os fazendeiros e seus herdeiros, e essas pessoas tinham conhecimento por uma questão de vaidade, não que elas estivessem preocupadas com usar aquele conhecimento de fato. E normalmente não usavam, principalmente porque já estavam endinheiradas e porque já tinham o negócio no meio rural funcionando super bem. Então, apesar dos tempos terem se passado, ainda hoje é possível perceber muitas pessoas apegadas ao diploma e não ao conhecimento que será obtido e como aquele conhecimento vai ser utilizado.
Por fim, capítulo 7, nossa revolução, o que poderia ser feito para melhorar a nossa situação. O autor enfatiza a importância de nós rompermos com esses valores personalistas, aristocráticos, que foram consolidados lá no Brasil rural e depois trazidos para o ambiente urbano na política. O Estado não pode ser guiado com base nesse sentimentalismo que é próprio do contexto familiar. É muito importante que ele seja organizado com base em uma lógica mais racional. Não é expurgar, e o autor usa esse termo, não é expurgar as classes dominantes, mas compreender que as classes mais baixas, menos favorecidas, estão na condição que estão em razão desse nosso histórico. E para a gente mudar isso, é necessário mudar a conduta adotada no Estado. Então o autor finaliza com essa reflexão. E eu encerro este vídeo fazendo um resumo dos pontos e dos aprendizados que ressaltaram para mim. E o primeiro foi: o individualismo e o espírito aventureiro trazidos por nossos colonizadores ainda impregnam nossa cultura e guiam aqueles que visam enriquecimento rápido e fácil. 2. O personalismo invadiu a esfera pública e política. As relações pessoais prevalecem sobre regras impessoais. Laços familiares e afetivos influenciam a sociedade, dificultando o desenvolvimento de instituições públicas. E 3. A democracia enfrenta dificuldades no Brasil por causa das práticas tradicionais que dificultam a consolidação de uma cultura baseada em regras e direitos impessoais. Não foi para mim uma leitura fluida, uma leitura fácil, mas a obra vale muito a pena para a gente desenvolver essa percepção crítica sobre a nossa realidade, sobre como as coisas funcionam no Brasil. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal e fique à vontade para deixar o seu comentário, a sua dúvida. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais!